Olá pessoal, começaremos agora a segunda parte referente à nossa aula prática sobre tecido nervoso. Estudaremos especificamente a estrutura histológica de órgãos do sistema nervoso central. No caso, visualizaremos uma lâmina histológica referente à medula espinhal e outra do cerebelo. E estudaremos também a estrutura histológica dos componentes do sistema nervoso periférico. Visualizaremos lâminas histológicas de gânglios e nervos. Utilizaremos o guia de histologia virtual, especificamente capítulo 6, tecido nervoso. Com relação à estrutura histológica dos órgãos do sistema nervoso central. Primeira lâmina histológica a ser visualizada por nós. Estudaremos a estrutura histológica do cerebelo, corada pela substância, pelo violeta cresil. Então, essa lâmina já foi visualizada por nós na aula passada. Então, nessa lâmina se pegou um pedaço do cérebro e também a região referente ao cerebelo. Então, especificamente estudaremos o cerebelo nessa lâmina histológica. Com relação ao cérebro, a estrutura histológica do cérebro, então o córtex cerebral ele é dividido em duas regiões, uma região referente à substância cinzenta, mais externa no caso, e outra região aqui mais internamente, referente à substância branca. Se nós colocarmos no maior aumento, aparecerão as regiões referentes à substância cinzenta do cérebro. Então, basicamente, vocês vão ter 6 regiões, uma região mais externa chamada de camada molecular, uma outra região chamada de camada granular externa, mais ou menos aqui nesta região, uma outra região chamada de região ou camada piramidal externa, próxima região chamada de região granular interna, mais ou menos aqui, e uma terceira região chamada de região ou camada piramidal interna. Nessa camada piramidal interna, os neurônios eles aparecem maiores, eles têm formato piramidal, e aqui nós podemos ver 2 exemplos de neurônios piramidais maiores, aqui e aqui. Se nós colocarmos no maior aumento, então esses neurônios eles vão ser reconhecidos facilmente. Então, aqui um neurônio piramidal maior e aqui teríamos outro neurônio piramidal maior, aqui outro, com relação à camada piramidal externa. Então, visualizamos então neste tipo de preparado histológico o núcleo desse neurônio e o corpo celular com os corpúsculos de Nissl. Os outros núcleos podem ser também núcleos de neurônios menores, mas a maior parte desses núcleos pequenos arredondados se referem a células gliais. Mais abaixo teremos uma outra camada referente à camada granular interna, a camada multiforme, como sendo a terceira região referente aqui, à substância cinzenta do cérebro. E mais internamente, aqui essa região menos corada, nós temos a substância branca. Então, a substância branca ela apresenta com menos coloração. Os núcleos de células visualizados aqui, são referentes às células gliais, e esses espaços se referem a grande quantidade de mielina nessa região. Então, nessa região mais interna, temos justamente a substância branca. Desse outro lado, temos de novo a camada multiforme, com neurônios de vários formatos. Então, se comporta assim, justamente porque estamos nessa região. Então, a região mais interna aqui, substância branca. Então, são as regiões do córtex cerebral. E ainda se nós colocarmos na parte mais externa, nós visualizaremos aqui, a camada de tecido conjuntivo associada ao tecido nervoso. Essa camada de tecido conjuntivo associada ao tecido nervoso dos órgãos do sistema nervoso central é chamada de pia mater.
Então, com relação ao córtex cerebral, né, nesta coloração do violeta cresil, nós identificamos a substância cinzenta do cérebro. Não conseguimos delimitar as 6 regiões de substância cinzenta, de difícil delimitação, porém a camada molecular, como apresenta menor quantidade de células, é vista de uma forma melhor, assim como também a camada piramidal interna, no caso aqui com neurônios maiores, os grandes neurônios piramidais, e a substância branca mais internamente visualizado de uma forma normal. Voltando para um aumento menor, vamos para a região do cerebelo, e no cerebelo fica mais difícil identificar as camadas. O cerebelo, o córtex cerebelar, é formado externamente por substância cinzenta dividido em 3 camadas. E mais internamente aqui temos a substância branca. Tá? Colocando-se num maior aumento, a substância cinzenta ela é dividida em 3 camadas. Então temos uma camada mais externa, aqui chamada de camada molecular, uma camada intermediária formada por uma fileira única de células, chamada camada de células de Purkinje, apresentando os maiores neurônios do nosso corpo, e uma camada de substância cinzenta mais interna. Essa camada de substância cinzenta mais externa é chamada de camada granular. Contém uma grande quantidade de pequenos neurônios com diferentes formatos. Então são as 3 regiões de substância cinzenta: camada molecular, camada de células de Purkinje e camada granular. E mais internamente aqui temos a substância branca, que não apresenta corpos celulares de neurônios na sua constituição, apresentando apenas células gliais e axônios mielinizados. Então, lembrando que histologicamente os órgãos do sistema nervoso central apresentam 2 regiões distintas, uma denominada de substância cinzenta, outra denominada de substância branca. Com relação à substância cinzenta, o que nós vamos encontrar? Nós encontramos corpos celulares de neurônios com seus dendritos e o axônio inicial. Esse axônio não possui mielina na sua constituição. Além disso, vamos ter também a presença de células gliais, astrócitos protoplasmáticos com prolongamentos curtos e ramificados, células da micróglia, que são células fagocitárias, células de defesa do tecido nervoso, e também oligodendrócitos, que não produzem mielina, eles apenas envolvem o axônio dos neurônios presentes na substância cinzenta. E mais internamente, no caso do cérebro e do cerebelo, temos a presença da substância branca. Na substância branca não são encontrados corpos celulares de neurônios, apenas núcleos de células gliais vão ser visualizados, no caso astrócitos fibrosos, que ligam os axônios dos neurônios aqui localizados a vasos sanguíneos, também a presença de células da micróglia e oligodendrócitos que produzem mielina. A mielina é o componente predominante nessa região. Então, se nós colocarmos especificamente nessa região mais central de substância branca, nós vamos visualizar os núcleos de células gliais. Não conseguimos fazer a diferenciação de quais tipos são. Também podemos fazer a visualização de núcleos com formato alongado. Esses núcleos se referem a células endoteliais de capilares sanguíneos. O tecido nervoso ele é ricamente vascularizado. Esses capilares sanguíneos apresentam na sua composição a barreira hematoencefálica, que dificulta a saída de substâncias desses capilares para o tecido nervoso. Então essa seria a constituição da substância branca do cerebelo, que possui uma localização mais interna. A substância cinzenta é formada por 3 camadas. Vamos diminuir aqui o aumento. Então, uma camada mais externa, chamada de camada molecular, a camada de células de Purkinje, formada por grandes neurônios, e a camada granular. Aumentando, temos aqui então, na camada molecular, a presença de células gliais,
e também de neurônios. Essas células maiores aqui, ó, se referem a corpos celulares de neurônios. Mas o que vai predominar nesta região são os dendritos das células de Purkinje, que são altamente ramificados para a camada molecular. São bastante grandes e não conseguem ser visualizados esses dendritos com esse tipo de coloração. As células gliais, elas não conseguem ser diferenciadas. Já as células de Purkinje, elas conseguem ser vistas aqui, ó, seus corpos celulares, com os corpúsculos de início. Os núcleos são de difícil visualização neste tipo de coloração, mas essas células elas conseguem ser evidenciadas como células maiores, formando uma única camada intermediária. E a camada granular aqui aparece justamente formada por uma grande quantidade de pequenos neurônios com a forma variada. Então essa seria a estrutura histológica do cerebelo. Se nós voltarmos para um aumento menor, ainda poderemos visualizar aqui, ó, a camada referente à pia mater, tecido conjuntivo associado ao tecido nervoso dos órgãos do sistema nervoso central. Como sendo essa camada mais externa, a partir da pia mater penetram vasos sanguíneos nutridores do tecido nervoso. Essa então seria a constituição histológica do cérebro, visualizado aqui, certo? Substância cinzenta mais externamente, a substância branca mais internamente aqui, ó, e do cerebelo da mesma forma, ok? Muito bem. Próxima lâmina histológica, estrutura histológica da medula espinhal. Lâmina 240, corada por hematoxilina e eosina. Então aqui visualizada no maior aumento, temos a medula espinhal sendo visualizada, num corte transversal. Muito bem. Internamente, a medula espinhal apresenta substância cinzenta em forma de H ou borboleta, apresentando um canal central chamado de canal ependimário ou canal do epêndimo, ou canal medular. Este canal é revestido por células ependimárias que aqui, no caso, apresentam a forma cúbica. As células ependimárias, elas revestem as cavidades no sistema nervoso central. Em maior aumento, nós visualizaremos essas células posteriormente. Na substância cinzenta, já visualizamos os corpos celulares dos grandes neurônios motores no corno ventral do H medular, aqui, aqui e aqui. No corno dorsal do H medular, nós temos neurônios menores que recebem informações do meio externo. Então, os neurônios morfologicamente eles são diferentes no corno ventral e no corno dorsal. Aqui nós temos neurônios que recebem informações e fazem sinapses muitas vezes com os neurônios motores. E a parte mais externa da medula espinhal é formada pela substância branca, onde não há presença de corpos celulares de neurônios, apenas axônios com mielina na sua constituição. Já na substância cinzenta, a mielina ela não se encontra presente. Neste corte histológico, podemos fazer a verificação da dura mater, essa camada de tecido conjuntivo denso, que reveste externamente a medula espinhal. Então vamos colocar no maior aumento, fazemos a caracterização aqui, ó, então, da dura mater. Então a dura mater é essa camada de tecido conjuntivo denso que reveste externamente a medula espinhal. Notem uma grande quantidade de tecido conjuntivo. E se colocarmos um aumento maior nessa região aqui, ó, poderemos fazer a verificação aqui, ó, da pia mater. Então a pia mater é essa delicada, aqui está a dura mater, ó, e a pia mater é essa delicada camada de tecido conjuntivo que está em contato com o tecido nervoso da medula espinhal. Temos a dura mater mais externamente, a pia mater aqui. A aracnoide ela é de difícil caracterização. Então, na lâmina histológica aqui, a aracnoide ela não consegue ser vista. A gente consegue só
somente fazer a visualização da pia mater e da dura mater, no caso aqui, certo? Fica de difícil a visualização, inclusive aqui temos um vaso sanguíneo maior na pia mater que vai penetrar para o interior do tecido nervoso. Com relação à estrutura histológica, especificamente da medula espinhal, então, se nós colocarmos na substância cinzenta, o que nós vamos ver? No corno ventral do H medular, aqui, ó, nós vamos ter a presença dos corpos celulares dos grandes neurônios motores. Esses neurônios motores, eles são neurônios multipolares, colocando-se no maior aumento. Então aqui estão os neurônios motores com aquelas características estudadas por nós. Os núcleos esféricos, nucleolo proeminente, visível, esse núcleo pouco porado pela hematoxilina, e o corpo celular cheio de granulações basófilas referentes aos corpúsculos de Nissl. Então aqui temos os grandes neurônios motores. Núcleos de outras células são vistas na substância cinzenta. Esses núcleos se referem a astrócitos, no caso protoplasmáticos, células da micróglia ou oligodendrócitos que não produzem mielina. Esses núcleos maiores e mais claros aqui, ó, provavelmente sejam referentes aos astrócitos protoplasmáticos. São aquelas células em maior quantidade aqui na substância cinzenta, referentes às células gliais. O tecido nervoso no sistema nervoso central praticamente não apresenta matriz extracelular. Porém, vocês veem uma coloração forte pela eosina aqui, quase que em toda a substância cinzenta. Na verdade, o que cora aqui nessa região são os prolongamentos neuronais. Então são dendritos de neurônios e axônios desses mesmos neurônios em grande quantidade que coram pela eosina, já que dendritos são formados por filamentos de actina e axônios formados por microtúbulos e neurofilamentos, estruturas proteicas que coram intensamente pela eosina. Então não há matriz extracelular, porém há uma grande quantidade de prolongamentos neuronais que coram especificamente pela eosina. Então essa seria a constituição da substância cinzenta. Se nós pegarmos aqui, ó, acompanhando a seta e formos para a região dorsal do H medular, notem que nesta região aqui, ó, os neurônios eles são um pouquinho diferentes. São neurônios menores. Então aqui nós temos um neurônio, aqui o núcleo de outro neurônio, aqui o núcleo de um outro neurônio. Então são neurônios que apresentam uma morfologia um pouquinho diferente. Aqui, ó, aqui e aqui. Aqui também tem outro neurônio. Então, os núcleos pouco corados e um nucleolo proeminente. Característica de um neurônio com um corpo celular bem menor. Então são esses neurônios que recebem informações, recebem estímulos de gânglios sensoriais e fazem sinapses com neurônios motores localizados no corno ventral, aqui embaixo, como vocês estão vendo aqui. Com relação à substância branca, se nós formos para a substância branca, o que nós veremos? Notem, não há presença de corpos celulares de neurônios. Nós vamos ter a presença de axônios de neurônios com a mielina, ou seja, fibras nervosas. Como nós fazemos essa caracterização? Então, aqui nós temos o axônio de um neurônio cortado bem transversalmente ao centro, e ao redor nós temos a mielina. A mielina ela tem constituição lipídica. Durante o processo de técnica histológica, nós utilizamos soluções lipossolúveis. Então, a mielina ela desaparece. Todos esses espaços que são visualizados na substância branca se referem justamente à mielina. Só que ela some, pois ela tem constituição lipídica. Quando o axônio do neurônio for cortado transversalmente, ele cora pela eosina, pois apresenta grande quantidade de microtúbulos na sua composição, e ao redor nós teríamos a mielina. Todas essas regiões mais coradas pela eosina se referem justamente aos axônios dos neurônios que estão presentes na substância branca.
E as regiões não coradas se referem justamente à mielina, que é o componente principal dessa região. Podemos fazer a caracterização de núcleos celulares. Esses núcleos se referem a astrócitos fibrosos, no caso agora, células da micróglia e também de oligodendrócitos que agora produzem a mielina. Então essa seria a constituição histológica da substância branca da medula espinhal. Ao centro temos o canal medular revestido por células ependimárias, que apresentam aqui a forma cúbica. Estas células muitas vezes apresentam cílios na sua composição que facilitam a passagem do líquido cefalorraquidiano por este canal. O líquido cefalorraquidiano flui pelo canal medular. Então, desta maneira, nós caracterizamos a constituição histológica da medula espinhal. Camadas conjuntivas associadas, no caso a dura mater e a pia mater, aparecem na lâmina histológica. A substância cinzenta com os corpos celulares dos neurônios motores no corno ventral do H medular. As células ependimárias no canal ependimário. E a substância branca formada principalmente pela mielina. Notem, tá? Pequenos espaços, como se fosse airada essa região, referente justamente à mielina que sumiu. Então essa seria a constituição histológica da medula espinhal. Muito bem. Estrutura histológica dos componentes do sistema nervoso periférico. Gânglios sensoriais. Vamos estudar a estrutura histológica do gânglio espinhal. Lâmina 47, corada por hematoxilina e eosina. Gosto muito dessa lâmina. Por quê? Porque foram cortadas estruturas associadas. Ao centro aqui temos a medula espinhal, que está por entre as vértebras. Aqui nós temos o osso da vértebra, no caso, cortado. Parte de cima do osso, a parte de baixo do osso. Ao redor nós temos os músculos esqueléticos associados a essa região. Então temos tecido muscular, tecido ósseo, tecido nervoso. Com relação à medula espinhal, relembrando então, se nós colocarmos em um aumento maior na medula espinhal, temos o canal do epêndima revestido por células ependimárias. Temos a presença da substância cinzenta mais internamente, formando o H medular. Na substância cinzenta encontramos os corpos celulares dos neurônios motores, na porção ventral do H medular, aqui no menor aumento, e pequenos núcleos referentes às células gliais. Mais externamente a substância branca, sem a presença de corpos celulares de neurônios e com grande quantidade de mielina, que está presente recobrindo o axônio de neurônios. Como a mielina tem composição lipídica, ela não aparece na maior parte das lâminas histológicas. Esses pequenos espaços se referem justamente à presença da mielina. Temos aqui a presença da pia mater, apenas apresentando-se na lâmina histológica uma camada delgada de tecido conjuntivo que reveste externamente a medula espinhal ao centro da vértebra. No caso aqui está o tecido ósseo, com osteócitos, e a medula óssea vermelha, células sanguíneas em desenvolvimento. O animal que foi utilizado para a confecção dessa lâmina histológica era um animal muito jovem. Muito bem, só que não vai ser a medula espinhal especificamente que vai nos interessar aqui nessa lâmina histológica, e sim os gânglios sensitivos, que possuem uma estruturação bem fácil de ser entendida. Então, são os gânglios das raízes dorsais, esquerdo e direito, lá do outro lado. Então, esses gânglios sensitivos, eles estão localizados próximos à medula espinhal, na raiz dorsal, e eles possuem corpos celulares de neurônios pseudo-unipolares na sua constituição. Além de corpos celulares de neurônios pseudo-unipolares, também estão presentes as células satélites, que funcionam como se fossem astrócitos no interior desses gânglios, e a presença também de fibras nervosas ao centro aqui, que são os prolongamentos desses neurônios pseudo-unipolares.
Pessoal, então vamos lá. Colocando-se no maior aumento, visualizamos as células ganglionares, ou as células dos gânglios. Na verdade, são neurônios pseudo-unipolares, reconhecidos pela sua característica de apresentar os núcleos esféricos centrais, nucléolos proeminentes, né, desenvolvidos, células com alta capacidade de síntese proteica, e o corpo celular cheio de granulações basófilas. Também no caso aqui visualizamos, né, as fibras nervosas, os prolongamentos neuronais. Existe uma determinada quantidade de tecido conjuntivo, né, por entre as fibras nervosas, e núcleos de células, que podem ser inclusive núcleos de fibroblastos, células de Schwann, que formam a mielina nos prolongamentos desses neurônios, e algumas outras células do tecido conjuntivo. As células ganglionares, elas são revestidas, né, por uma camada de células satélites. As células satélites são como se fossem astrócitos. Né? Elas têm o formato epitelioide, então aqui estão presentes as células satélites. Ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Né? E essas células, elas são unidas por junções de oclusão. Ou seja, se há um tecido conjuntivo, uma matriz extracelular por entre os corpos celulares dos neurônios, é muito difícil que qualquer tipo de substância passe através dessa barreira formada pelas células satélites e chegue, fique em contato com o corpo celular do neurônio. Essas células, então, elas protegem o corpo celular dos neurônios de qualquer tipo de substância que venha estar presente aqui nesse gânglio. Também notem a presença de uma cápsula de tecido conjuntivo aqui presente, ó, envolvendo esse gânglio, fazendo com que esse gânglio tenha uma estruturação bem fácil de ser visualizada. Então aqui está a cápsula. Né? Essa seria a estrutura histológica, então, de um gânglio sensitivo. Então nós podemos ter, no caso, os gânglios espinhais, né, associados à medula espinhal, e também os gânglios craniais, que estão próximos ao cérebro, de um lado e de outro. Como eu falei para vocês, esses neurônios aqui, ó, eles têm apenas um único prolongamento que se divide em dois. Então uma parte desse prolongamento forma um nervo, cortado aqui longitudinalmente, né? E na verdade esse nervo, o que ele faz? Ele capta informações do meio externo. Então, o prolongamento desses neurônios, ele vai estar em contato, tá, com, por exemplo, células neuroepiteliais ou formando terminações nervosas livres que captam informações do meio externo. Essas informações, elas seguem o trajeto desse prolongamento, tá, passam pelo corpo celular desse neurônio. E a partir daí vocês têm um outro prolongamento que não aparece aqui na imagem, que forma o nervo sensitivo. Este nervo sensitivo, ele entra pela raiz dorsal do H medular para fazer sinapse com os neurônios localizados na parte ventral, na parte dorsal do H medular. E assim chegam as informações na medula espinhal. Então as informações, elas chegam na medula espinhal, principalmente através desses gânglios espinhais, que estão localizados ao longo da medula espinhal. Então essa seria a constituição histológica, uma cápsula de tecido conjuntivo denso, e lá no interior corpos celulares de neurônios pseudo-unipolares. Presença também de prolongamentos, presença de mielina e presença de células de Schwann, assim como algumas células do tecido conjuntivo, principalmente fibroblastos. Muito bem. Próxima lâmina a ser visualizado, também ainda em gânglios, gânglios do sistema nervoso autônomo simpático. Então, mesma lâmina histológica, medula espinhal ao centro, o osso da vértebra, o gânglio sensitivo, no caso o gânglio raquidiano, ou gânglio espinhal, de um lado e de outro, que levam informações até a medula espinhal. Próxima à medula espinhal,
nós temos, tá, os gânglios que formam cadeias ao longo da coluna vertebral que pertencem ao sistema nervoso autônomo simpático. São gânglios localizados próximos à medula espinhal. No caso, aqui estão eles, no menor aumento, de um lado e de outro. Gânglios do sistema nervoso autônomo simpático do lado esquerdo e do lado direito. Um pouquinho menor, um pedacinho dele. Também formado por células ganglionares, só que esses neurônios agora são neurônios multipolares. Núcleos, como vocês podem ver aqui, ó, menos corados pela hematoxilina. Nucleolo proeminente e o corpo celular cheio de granulações basófilas. Ao redor desses neurônios temos células satélites, mais difíceis de serem visualizadas. Aqui, ó, temos células satélites também, e núcleos de outras células, tá, ao centro aqui, que podem ser também células de Schwann e alguns fibroblastos, referentes a esses gânglios. Esses gânglios também apresentam uma cápsula externa de tecido conjuntivo. No caso, esse gânglio ele foi cortado transversalmente. Caso ele fosse cortado longitudinalmente, ele ia ser maior, melhor de ser visto, certo? Então eles têm um tamanho menor, porém eles são mais longos do que os gânglios sensitivos. Possuem a mesma estruturação histológica e esses gânglios, no caso do sistema nervoso autônomo simpático, se localizam próximos à medula espinhal ou próximos ao cérebro, com uma mesma estruturação histológica, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Aqui embaixo. Então, o gânglio do sistema nervoso autônomo simpático, pequenininho aqui, tá? Muito bem. Voltando, se vocês quiserem, também tem o mesmo gânglio do sistema nervoso autônomo simpático, só que cortado no sentido longitudinal e só ele, ó. Então vocês veem que ele é maior. Então, estão localizados em cadeias de gânglios de cada lado da coluna vertebral, formado na sua estruturação pelas células ganglionares aqui presentes, ó. Então notem a característica do núcleo. Esses núcleos aparecem pouco corados pela hematoxilina, no caso aqui, nucleolo proeminente, o corpo celular cheio de granulações mais basófilas. No caso, as células satélites, né, são mais fáceis de serem visualizadas nessa lâmina histológica, que são unidas por junções celulares, junções de oclusão, e protegem o corpo celular dos neurônios. Às vezes, lipofucsina pode ser visualizada no corpo celular, um acúmulo de lipofucsina. Isso aqui é de um animal mais velho, né? Células que vivem por um longo período de tempo vão ter essa característica de armazenar lipofucsina. Esses gânglios eles são vascularizados, nota-se aqui a presença de vênulas, inclusive com células sanguíneas no seu interior, hemácias e leucócitos, os leucócitos apresentando núcleos. Tá? E a presença também de, ao centro aqui, ó, axônios de neurônios, no caso, um nervo já se formando, tá, com relação a esse gânglio. Os axônios cortados longitudinalmente e mielina na sua composição. Esses gânglios apresentam uma cápsula de tecido conjuntivo visualizada aqui mais externamente. Tá? E também aqui, ó, grande quantidade de vasos sanguíneos no seu interior, nutridores justamente das células nervosas. Então essa seria a estrutura histológica de um gânglio do sistema nervoso autônomo simpático. E finalmente, tá, um gânglio do sistema nervoso autônomo parasimpático. Os gânglios do sistema nervoso autônomo parasimpático, eles se localizam próximos aos órgãos efetores ou muitas vezes no interior de órgãos efetores. Então, região do cólon, tá? Região do intestino grosso, cortada longitudinalmente, já analisamos essa lâmina. O epitélio estaria aqui, cilíndrico simples, com tecido conjuntivo frouxo logo abaixo e glândulas tubulares simples. Tá?
uma camada delgada de músculo liso, tecido conjuntivo denso e músculo liso formando uma camada mais externa. No caso, este gânglio do sistema nervoso autônomo parasimpático é chamado de plexo de Messner ou submucoso, na camada submucosa de tecido conjuntivo aqui, ó. Ela fornece inervação para as células caliciformes do epitélio e também inervação da camada muscular lisa, aqui presente, da muscular da mucosa. Esse plexo se localiza no tecido conjuntivo da submucosa, aqui, ó. Então aqui temos presença de vasos sanguíneos e aqui localiza-se o plexo de Messner ou plexo submucoso, que é considerado como sendo um gânglio do sistema nervoso autônomo parasimpático. Apresenta na sua composição um agrupamento de células ganglionares, que são neurônios, cujos núcleos aparecem pouco corados pela hematoxilina, e o corpo celular com granulações basófilas referentes aos corpúsculos de início. As células satélites estão ao redor, aqui ó, dá para visualizar bem, dos corpos celulares dos neurônios, e temos uma determinada quantidade de matriz extracelular por entre os corpos celulares. Também visualizamos regiões referentes aos prolongamentos com mielina, aqui nesses gânglios, por entre o tecido conjuntivo denso, presente na camada submucosa. Então aqui temos um exemplo, visualizando a camada submucosa com maiores detalhes. Podemos ter outros exemplos. Aqui temos um outro exemplo de um gânglio um pouquinho menor, no caso. E na mesma camada submucosa, aqui um outro exemplo de um gânglio um pouquinho menor também. São gânglios pequenos e de difícil visualização. E podemos ter também a presença dos plexos de Auerbach, ou os plexos mioentéricos, também referentes ao sistema nervoso autônomo parasimpático. Fornece inervação motora para a camada circular interna de músculo liso e também para a longitudinal externa, se localizando entre as duas. Então aqui temos vários gânglios do sistema nervoso autônomo parasimpático, aqui e aqui. Colocando-se num maior aumento, identificamos esses gânglios pela presença dos corpos celulares dos neurônios, núcleos pouco corados pela hematoxilina e o corpo celular cheio de granulações basófilas referentes aos corpúsculos de início, com células satélites ao redor desses corpos celulares. Então temos vários exemplos ao longo dessas duas camadas de músculo. Esses neurônios são responsáveis pela contração da musculatura lisa dessa camada. Então, vários plexos aqui nós temos. Esses são os gânglios do sistema nervoso autônomo parasimpático, que se localizam no interior dos órgãos, na maior parte das vezes, mas porém também às vezes eles se localizam na cápsula dos órgãos ou até mesmo um pouquinho antes dos órgãos. E finalmente a estrutura histológica de um nervo, corado por tricrômico de Masson, aqui, lâmina 239. Tricrômico de Masson cor em azul o tecido conjuntivo. No caso, o nervo aqui ele foi cortado transversalmente, e esse nervo apresenta vários feixes de fibras nervosas na sua composição, vistas aqui em um menor aumento. Um feixe aqui, outro feixe aqui, outro feixe aqui. Num nervo é importante nós visualizarmos as camadas conjuntivas associadas. Então, externamente, um nervo é revestido por um tecido conjuntivo denso chamado de epineuro. Tecido conjuntivo denso, não modelado. Grande quantidade de fibras colágenas coradas em azul pelo tricrômico. Internamente, cada feixe de fibras nervosas cortado transversalmente aqui, ó, é separado por uma camada de tecido conjuntivo, né, e também, mais internamente, uma camada de células. A camada mais externa é formada por tecido conjuntivo, a camada mais externa do perineu, aqui, ó, tá?
E a camada mais interna do perineuro é formada por células com formato alongado. Essas células são chamadas de células perineurais. Essas células perineurais estão unidas por junções de oclusão e dificultam a passagem de substâncias presentes na camada fibrosa do perineuro e do epineuro para o interior do feixe de fibras nervosas. E finalmente, mais internamente, temos uma camada de tecido conjuntivo, chamada de endoneuro, corada aqui num tom mais azulado. O endoneuro se localiza por entre cada fibra nervosa. Então as fibras nervosas elas são vistas cortadas transversalmente aqui, ó, numa coloração mais escurecida. Ao redor, numa coloração um pouquinho mais acinzentada, também nós temos a mielina aparecendo. Então esse pontinho mais escuro aqui seria o axônio do neurônio. E ao redor essa região mais acinzentada, que às vezes fica branquinha, se refere à mielina. Então, mielina aqui teria em grande quantidade. Nós podemos ter fibras mielínicas e fibras amielínicas neste mesmo nervo. As mielínicas com a mielina e as amielínicas sem a presença da mielina. Aqui temos uma quantidade um pouquinho maior de fibras amielínicas, nos axônios mais delgados. Visualizamos núcleos de células. A maior parte dessas células se referem a células de Schwann, que formam a mielina no nervo, mas temos também a presença de fibroblastos nesse tecido conjuntivo frouxo que está por entre as fibras nervosas, muito rico em fibras reticulares. Também um nervo, nós temos a presença de vasos sanguíneos. Então aqui estão dois vasos sanguíneos mais calibrosos, responsáveis pela irrigação e oxigenação desses prolongamentos neuronais. Então, com relação à estrutura histológica de um nervo, é importante que vocês façam um reconhecimento do nervo e identificar as camadas conjuntivas associadas ao nervo, assim como caracterizar as fibras nervosas no seu interior quando cortadas transversalmente. Em cortes longitudinais fica mais difícil de fazer essa caracterização. Nossa aula prática era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo boas férias.